Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que você está nos ouvindo. Estamos aqui no Mosaico Podcast, o podcast da PIB Taparica. E você já viu aí no nosso título que estamos com um convidado muito especial hoje, Pastor Vinícius Maia. Obrigado aí pelo convite. Isso aí. Gente, meu nome é Stephanie, para caso alguém ainda não me conheça, mas os membros da PIB já me conhecem muito, porque eu estou sempre aparecendo alguma coisa, faço parte de vários ministérios, e hoje o da comunicação, pelo Luciano, me convidou para estar aqui, sendo parte desse podcast. É uma honra, agradeço o convite. E quero conhecer um pouco mais de você, Vinícius. Você já esteve aqui na nossa igreja no ano passado, então Sim. eu já conheço um pouco de você, mas se apresenta para a galera que está em casa, que talvez não conheça ainda a sua história, quem é você. Conta pra gente. Vou resumir um pouquinho, né? Vinícius Maia é meu nome, eu tenho 38 anos, a carinha é de mais novo, mas eu estou pertinho dos 40 já. Sou pastor consagrado, pastor batista há 9 anos, mas eu dirijo igreja há 12. Eu vim para Vila Velha em 2013 para pastorear uma igreja, na verdade, uma plantação de igreja no bairro Ilha dos Aires. Lá eu fiquei 5 anos, em 2018 eu fui para Boa Vista, então são 12 anos lidando com pessoas. Sou formado em psicologia também, é uma área que Deus deu para mim aí de ministério mesmo, e há 14 anos faço parte do Anjos na Noite também, que eu acho que vocês já conhecem, estive aqui falando um pouquinho, né, desse ministério aí que lida com pessoas em situação de rua, não só com pessoas em situação de rua, mas com pessoas em tratamento, né, de dependência química e pessoas em vulnerabilidade social também. Sim, ótimo. Muito bom. Eu queria entender o que chegou primeiro na sua vida. Foi o chamado para o pastoreio? Foi a psicologia? Quando que as missões urbanas entraram no teu contexto? Conta um pouco para a gente como que foi essa trajetória. O que foi acontecendo? Bom, eu fui adolescente, jovens, num bairro chamado Consolação, em Vitória. Uhum. É um bairro periférico, é um bairro que tem alguns morros, né, alguns outros bairros de periferia na região. Talvez quem é daqui de Vila Velha e não conhece bem Vitória vai saber onde é quando eu falar assim, Complexo da Penha, Foi esse. passa muito na Agora você televisão, falou. né? Então eu sou dessa região. Então essa região ela é basicamente uma região de periferia onde tem violência. Então eu sou desse meio, estou inserido desse meio, me converti aos 16 anos, com o chamado missionário. Eu até dei um testemunho aqui uma vez que um pastor que era membro aqui da igreja pregou em nossa igreja, falou com muita paixão da terra dele, e aí eu senti claramente Deus me chamando. Então meu primeiro chamado eu tinha mais ou menos 18 anos, um chamado pastoral missionário, fazer missões. Até então eu não sabia onde eu estava me enfiando. Graças a Deus, que se eu soubesse eu não teria ido, não teria As aceitado. surpresas do Senhor. Entendeu? Então, graças a Deus que eu não sabia. Né? E aí começa assim, eu estava nessa igreja, situação de periferia, amigos meus de infância inseridos no tráfico, no contexto de periferia, num contexto difícil, e a gente se preocupa em evangelizar esses amigos, a gente tenta correr atrás deles. Então, basicamente, eu começo essa veia missionária, ainda que sem perceber, indo atrás dos meus amigos. Né? Porque é o primeiro amor e você quer mostrar esse amor para todo mundo. Então, realmente, faz todo sentido. Sim. A gente quer ir para trás da nossa galera para trazer eles para nosso lado Eu agora. lembro, Stephanie, que a gente subia o morro 2 horas da tarde, no domingo. E era legal, assim, porque a gente saía da igreja meio-dia, meio-dia e meia, almoçava, aí subia o morro 2 horas, ia na casa de um monte de gente até umas 4 horas. 4 horas a gente parava para ver aquele joguinho, que era, né? Não podia faltar. E 6h30, 7 horas, estava na igreja já para o culto. Então a gente vivia a igreja era a nossa paixão, realmente, também era nosso entretenimento. Então essa veia missionária, ela começa dessa forma, tentando buscar pessoas que eu conhecia. Dentro da minha casa também tinha as pessoas que eu queria que se convertessem, né? Sim. Então essa veia missionária começa lidando com os meus, né? Os parentes, os amigos, tudo começa ali. Uhum. Como você falou da sua conversão, então, na adolescência, você foi o primeiro da sua família? Eu fui o primeiro, meu irmão mais velho teve uma experiência numa igreja batista, mas ele não fica muito tempo. Quando eu me converto, ele já não estava mais na igreja, até hoje ele não está na igreja mais. Então, eu fui o primeiro. Nossa família é uma família de raiz espírita. Né? A minha avó, ela frequentava, a família dela foi uma das fundadoras de uma comunidade espírita em Vitória, muito conhecida.
então eles frequentavam muito. Eu sempre ia, quando criança, quando adolescente, a gente estava sempre inserido ali. Sim. A minha mãe teve uma experiência muito grande e profunda em religiões de matriz africana, e eu também estava lá. Então, eu ia sempre com ela e a gente participava daquilo e, em algum momento, até se declarava também daquelas religiões. Até que, com 16 anos, eu lembro que uma amiga de escola me convidou para ir num culto numa igreja, perto da minha casa. Estava tendo uma gincana de jovens lá. Interessante. Eram 4 sábados, eu acho que eu fui no segundo, mais ou menos. E eu via aquela juventude animada, aquela garotada animada assim. Alguns eu já conhecia da escola, outros de jogar bola, mas não conhecia todo mundo. E aí eu lembro que eu fui com um amigo meu e quando acabou a gincana dos jovens assim, eu falei, cara, eu vou voltar amanhã cedo, vou voltar. Mas cedo eu não voltei, era muito cedo, né? Mas à noite nós voltamos no domingo. E aí eu me converti num domingo. Nesse culto. E foi engraçado porque quando eu cheguei no sábado, eu vi hoje ele é meu amigo, ele é pastor também, o João. Eu vi o João pregando e ele era recém-convertido. Eu já conhecia ele também, assim, das andanças da vida, né, de adolescente, de futebol e tal. E eu nunca mais tinha visto ele e conheci o irmão dele de maneira mais profunda do que ele. Eu vi o João pregando, ele suava muito, muito, ele tremia. Mas aí eu lembro que eu tive aquela oração meio que de inveja, mas não foi uma inveja, né? Foi assim, eu queria ser igual a esse cara. E hoje nós dois somos pastores. É muito engraçado isso, assim. Eu levei ele para pregar na igreja recentemente e dei esse testemunho lá. Ele falou, poxa, que legal, nós dois somos pastores hoje. Ficou sabendo depois de um monte de anos, Depois de muito tempo. Isso aí tem uns 20 anos ou mais, pô. Muito legal. E aí, então, nesse início, você se converteu, foi atrás dos seus amigos que estavam na volta. E aí, o Anjos da Noite tem 14 anos, então tem um gap nesse meio tempo, né? Você foi para psicologia logo depois? Não. Olha só como é que é interessante. O meu pastor, o Celso Pereira, ele estudava direito na época. E quando ele chegou na igreja em 2005, eu me converti em 2003. Em 2005 eu já tinha meu chamado. E ele chegou na igreja e ele foi me discipular. Ele falava bem assim, Vinícius, faz uma faculdade antes de você ir para o seminário, que é o conselho, inclusive, que eu faço para todo mundo. Só que a minha experiência não foi essa. Eu lembro que eu fiz matrícula numa faculdade para estudar rede de computadores, aquela faculdade sempre fechava curso, sempre fechava turma. Naquele ano, naquele semestre, ele não fechou turma. Deixou você de fora. Eu era o Jonas, né? Tava fugindo, né? Porque eu tinha que ir para o seminário. Então eu vou para o seminário só em 2011. Olha só a janela que tem. Sim. Ele chega em 2005, eu vou para o seminário em 2011. Nesse tempo, de 5 a 11, eu não consegui fazer nada. Na verdade, eu fiz um concurso público na época, cheguei a passar no concurso público, mas a minha vida virou. Eu comecei a andar. Na verdade, eu achava que o concurso público ia mudar minha vida positivamente, mas a minha vida mudou negativamente. Assim. A primeira coisa é que eu não tinha mais pais. Meu Deus, sim. O que eu estava fazendo? Eu estava depositando a minha confiança no concurso, na estabilidade financeira que eu teria. Não é errado fazer um concurso público, tá? Eu quero dizer para você aqui, se você tiver condições, estude, faça um concurso, não tem nenhum problema, tá? Mas, na minha experiência, eu estava errando. É a intenção do nosso coração, exatamente, né? De colocar uma estabilidade, uma confiança nisso e não no Senhor que provê todas as coisas. Total. Então, nesse período, eu precisei renunciar ao concurso, eu não assumi a cadeira. Em 2011, eu vou para o seminário. O meu pastor queria que eu estudasse, que eu fizesse uma faculdade antes. Eu tentei e disse, olha, não dá, eu tenho condições financeiras para pagar, mas eu não consigo, eu preciso ir para o seminário. E em 2011 eu fui para o seminário. Quando eu chego no seminário, o seminário era na antiga FABAV, lá em Vitória. CETEBS mesmo, né? O CETEBS, que as instalações eram na FABAV, na rua da casa onde eu morava. Olha só, que benção. E aí, lá, o Anjos na Noite ele já existia por 2 ou 3 meses, mais ou menos, que foram seminaristas de uma turma acima da minha que estavam criando. Então, quando eu chego no seminário, alguém fala para mim assim, um amigo meu, na verdade, que ele nem era do seminário, a gente foi jogar um futebol junto, ele, tá tendo um grupo que está indo evangelizar. Vamos lá? Falei, pô, vamos embora. Ele, depois do futebol. Falei, gente, por que eu falei vamos, né? Futebol acabava 10 horas da noite, eu doido para ir para casa, mas aí a gente combinou, chegou lá 11h30 mais ou menos, e foi o primeiro contato que eu tive com Anjos. Eu já estava no primeiro período do seminário, 2011. Né? Então, olha só a janela que tem aí de 13 para 11, mas muita coisa aconteceu, por exemplo. Eu comecei a lidar com pessoas em drogadição, moram numa periferia, né? Então as pessoas chegam na igreja pedindo ajuda.
Então, a gente começou a conhecer casas de recuperação, por exemplo. Eu comecei a ir para casas de recuperação para ajudar pessoas lá, em 2005 mesmo. Você já foi criando repertório, né, de vida ali, Total, total. que ia te auxiliar depois. Eu precisei internar um primo meu que morava na minha casa, e ele era como um irmão para mim. E aí a gente descobriu que ele era viciado em crack. Ele estava perdendo tudo, perdeu família, perdeu emprego, estava perdendo saúde. Então, lá em 2005, eu começo a ter esse contato, eu não sabia muito bem o que era isso, porque, assim, apesar de ser da periferia, eu não experimentei droga. Assim, na adolescência, eu experimentei, eu bebia muito, né, álcool, cigarro comum, mas droga eu nunca tinha usado. Sim. Apesar de ver as pessoas usando, eu não tinha esse contato do efeito por exemplo, que a cocaína e a pedra fazia na vida das pessoas, de deixar a pessoa em situação de rua. Eu não conhecia isso, esse mundo eu não conhecia. Fui conhecer com alguém morando dentro da minha casa. Que experiência. Depois eu vou até comentar com você a questão de doença mental, até com a sua psicologia, porque eu tive experiência com um irmão meu. E aí também teve toda essa questão de internação, mas aí não era drogas, era a doença, bipolaridade. Saúde. Obrigado. Era bipolaridade. E até descobrir, foi um caminho, porque daí acha que é álcool, acho que é drogas, até entender os ciclos da doença, é uma complexidade bem grande. Aí agora ele está tratado, graças ao bom Deus. Graças a Deus. Conheceu o Senhor também aqui, voltou a morar lá no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, de naturalidade. Então, tem tudo isso também quando você vai para a rua, né? Você vê vários aspectos. Às vezes é a doença realmente, às vezes é uma drogadição, são muitos contextos possíveis, né? E aí identificar tudo isso também é um desafio. É bom você falar isso, porque a própria dependência química, ela é um problema de saúde. Ela é uma doença. Sim. E ela tem comorbidades, né? Então, né, não consigo fazer um diagnóstico do caso que você citou, assim, é impossível, mas existem pessoas que vão ter problema com a dependência química e, sim, elas vão ter transtornos mentais decorrentes do uso contínuo. Pode ser um gatilho, né? Pode total, se encadear. Total. Então, uma coisa liga a outra, e se a gente não conseguir entender isso, até para o tratamento fica difícil. Porque o diagnóstico ele é o fundamento do tratamento, o diagnóstico correto. Então, até para o tratamento é difícil se a pessoa não compreender o que é a dependência química, o que ela causa, o que ela traz, né, de comorbidade junto. É um oceano aí. Sim. Então, você começou ali a sua faculdade, logo no primeiro semestre conheceu os Anjos da Noite e já seguiu com eles? Ou Desde então. foi depois, mais alguma outra experiência? Não, foi amor à primeira vista. E naquela época a gente saía terças e quintas. Então, o Anjo da Noite ele tem algumas fases interessantes, né? Por exemplo, começo as ações eram terças e quintas, não falhava. E tinha muitos jovens, tomou uma proporção muito grande. A gente chegava aí para a rua com 30 jovens. Só que perceba, eram pessoas que queriam fazer, mas que não tinham nenhuma formação. Então, a gente foi aprendendo na rua, a gente foi aprendendo errando. Por exemplo, quando eu chego numa palestra e falo bem assim, ó, se você for no Anjo da Noite com a gente, não corra na rua. Por que eu sei disso? Porque um dia um menino correu e veio um carro atrás dele para fazer alguma coisa. A instrução tem uma história. Total. Então, assim, a gente aprendeu na marra. Naquele dia, inclusive, esse rapaz ele foi reconhecido pela camisa, porque o carro que parou era um carro de pessoas que tomavam conta da rua e que acharam que ele tinha cometido algum furto, por isso estava correndo. Então, a gente fala assim, não corre na rua, a gente sabe por quê. Eu falo assim, não usa seu telefone, a gente sabe por quê. Um dia eu falei bem assim, não usa o telefone, aí o rapaz ficou tirando foto. Aí o que aconteceu? Um rapaz da rua pediu para fazer uma ligação e queria tomar o telefone dele. Né? Aí você não sabe para onde ele vai fazer uma ligação. Sim. Imagina, no presídio, aí você cai no grampo da polícia lá, o que você vai fazer? Então tem toda uma história, mas na época a gente não sabia de nada disso. Na época a gente cometeu diversos erros que hoje a gente não admite mais cometer, mas na época ninguém sabia de nada, a gente só tinha boa vontade, fé e ia fazendo. Vou perguntar uma coisa que eu ia falar depois, mas a gente pode puxar agora. Se uma pessoa quer se voluntariar hoje para sair com vocês no Anjos da Noite, como é que funciona? Ela recebe, então, um treinamento? Ela não... eu quero ir. E aí, semana que vem, tá com vocês na rua. Não, ela passa por alguma instrução? Como é que funciona? Hoje é menos burocrático. Antigamente, eu fazia 4 ou 5 treinamentos por ano e a pessoa só poderia ir para a rua
quando passasse por um treinamento, mas eu vi que eu estava perdendo voluntário. Uhum. Então, o que eu faço? Você chega e fala bem assim, Vinícius, eu quero conhecer o Anjo da Noite. Vou te colocar no grupo, a gente tem um grupo, lá eu dou informações prévias e como o agendamento, né? Passo uma listinha lá, um checklist que você pode e não pode fazer, enfim, você vai para a rua e neste momento você vai para observar. Então eu coloco alguém da equipe junto com você, você não precisa abordar ninguém, você não precisa fazer nada, eu quero só que você observe a ação. Você sinta o ambiente, Isso, você isso, veja as coisas acontecendo, porque isso aí. é indo que as coisas acontecem, né? Surpreendem. Isso aí. Aí, se você chegar lá e terminar a ação e você chega em casa, no outro dia você avalia assim, cara, eu quero isso para mim. Aí, beleza, você vai continuar indo em algumas ações até que vai acontecer um treinamento. Eu vou dar um treinamento em alguma igreja e vou falar com você, ó, vai ter um treinamento numa igreja assim, você precisa ir lá. Até porque, como é muito jovem, às vezes ele vê alguém contando, ai, você tem que ir, vai no hype, e aí pode chegar lá e falar, caraca, isso não é outra coisa, eu não tenho nem preparo, nem estômago para isso, não é para mim hoje. Então, é bom ter essa primeira experiência só observando, né? E é até bom que aconteça esse tipo de fala, a pessoa está sendo honesta com ela Sim. mesma. Eu nem fico chateado quando isso acontece, porque acontece comigo em algumas outras áreas também. Às vezes eu vou aprender algo novo, eu vou conhecer algo e aí eu avalio. Não dá para mim, dá para ele, não dá para mim, então eu não vou mais. Uhum. Então, assim, por isso que eu deixo a pessoa ter esse primeiro contato, porque eu também funciona como um filtro. Sim. Entendeu? Porque aí a pessoa vai ali, vai sentir aquela atmosfera. Né? Normalmente as nossas ações são bem tranquilas, nem todas, mas a maioria são. Né? Às vezes acontece algumas coisas que fogem do nosso controle, mas nada excepcional também, que coloque a nossa integridade em risco, que deixe a gente em condição ruim, nada disso. Mas às vezes um sustinho aqui, alguém corre dali, né? Outro ali, e aí a gente fica um pouco mais esperto com isso. Mas é bom a pessoa ir sentir a atmosfera da ação, isso é importante. Depois a gente vai trabalhando essas ideias das dicas e até mesmo durante as ações, quando eu fico encarregado de ficar com os visitantes, eu já vou dando informações, poucas, não gosto de encher muito de informação, mas já vou dando informações que eu dou na palestra. Então essa pessoa em loco, ela está me ouvindo, e quando ela chega na palestra, no treinamento, ela vai vir assim, poxa, você falou isso para mim lá no dia da ação. Eu falo, pois é, você é privilegiado, porque você ouviu em loco lá e você está ouvindo a teoria aqui, mas você teve a teoria e a prática. Sim. Então, ela passa por uma palestra, é um treinamento pontual, e aí, na próxima, ela já pode participar com uma pessoa que... E como que funciona essa situação? Vocês vão... Que horário da noite? Hoje, vocês estão nessas terças e quintas? Tá com qual frequência? Hoje a gente está na fase da quinta-feira, de 15 em 15 dias. Às vezes, toda semana, na quinta-feira. Depende muito. Porque a nossa equipe está um pouco reduzida. Eu estou grávido, né? Vocês não estão vendo aqui, gente, a gente está grávida. Mas, né, a minha esposa, nós estamos aí com 37 semanas, então eu diminuí consideravelmente o ritmo. Algumas pessoas, por exemplo, o Gerson, que é fundador do Anjos, ele tem 2 crianças pequenas em casa, então a gente vai tentando se revezar para ir, vai como pode, né? Então a nossa intensidade ela é bem menor hoje. Então hoje de 15 em 15 dias, na quinta-feira, quando o tempo tá bom, essa época do ano é uma época que começa a ficar chuvosa, então a gente não consegue. Mas quando está no verão, quando está o tempo firme, a gente consegue fazer toda quinta-feira ou na sexta-feira, depende da equipe que está organizando a ação. Então eu tenho equipe que prefere ir na sexta-feira, aí os meninos vão na sexta. A equipe dessa semana, por exemplo, eu já vi que já está rodando a lista no grupo, quinta-feira a ação. E semana passada teve na sexta-feira. E hoje vocês contam com quantas pessoas ativas, mais ou menos? Aproximadamente 15 nas nossas ações do grupo antigo. Normalmente vai 6, 5 ou 6. A gente nunca consegue reunir todo mundo mais. Sim. Bem difícil. É um chamado também à nova geração, né? Porque o jovem realmente ele tem muito tempo, ele tem muita disponibilidade, ele tem muita energia. Então, conforme o casamento vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo, os filhos vão surgindo, realmente são muitas demandas para atender, né? Então, como é que vocês veem esse treinamento da nova galera para manutenção desse projeto?
Então, é fundamental. O Anjos, ele já passou por algumas fases de reformulações, né? Por exemplo, da minha época, hoje, só tem dois. O Uhum. Daniel, que é pastor, e eu. E o Gerson, que vai esporadicamente, quando ele vê que eu não consigo ir, ele também está nas ações. Uhum. Então, de um grupo de 2011 e 12, que tinha aproximadamente 30, nós temos 3 remanescentes. Uhum. Em 2015 e 2016, houve uma reformulação muito boa. Chegou bastante gente. Uhum. E aí tem gente dessa época já, que está completando aí 10, né, 9, 10 anos, que está ali com a gente também. Sim. 2018, 19, chegaram mais algumas pessoas. Então, assim, você vê que a gente tem lá de 11 do começo, tem de 15, tem de 20, tem gente que chegou ano passado. Vem em lotes. É assim. Qual que é uma época boa para chegar a gente? Na época da campanha de missões, porque a gente acaba indo nas igrejas e divulga o trabalho. Aí o pessoal quer ir para ver, e aí, à medida que essas pessoas vão indo, sempre fica alguém. Então, é sempre assim, nessa época da campanha de missões estaduais, né? Uhum. Quando chega nessa época especificamente, a gente começa a receber mais visitantes, os visitantes acabam ficando. Então, hoje, a gente tem o Pedro chegou, Pedro e o Jonathan, eles chegaram juntos. O Jonathan já é pastor hoje, mas ele não era pastor. Ele não estava no seminário quando ele chegou. Isso é fruto lá da igreja dele, que investiu nele, do pastor dele, mas ele chegou para a gente, ele era um menino muito novo. O Pedro também muito novo, está terminando o seminário, também é fruto da igreja dele, do discipulado do pastor dele, mas tem a caminhada com a gente também. Inclusive o Pedro, ele é missionário voluntário sem fronteira, o sonho dele é ir para a Coreia. Ele já foi lá 2 vezes com a esposa. E ele quer ir para ficar de vez, né? Então eu falei assim, poxa, eu vou perder alguém aqui, né? Mas o campo lá vai estar ganhando. Então assim, a gente tem esses frutos, né? Saindo pastores. O próprio Daniel, que é da minha época, nós estávamos no seminário, nós formamos, nós somos pastores hoje. Então assim, tem tempos em tempos, tem uma safra legal de uma galera que fica lá, e a gente precisa de mais pessoas, inclusive, né, de uma galera mais jovem aí, com mais saúde, né, com mais vitalidade para poder romper a noite aí e sair com a gente. Ótimo. E aí vocês ficam a madrugada toda, depende muito de onde vocês encontram, vocês vão em localidades diferentes? Como que é essa escolha? Tá, vamos responder por partes aqui. Nós estamos na fase de que a madrugada toda não dá mais, né? Então, assim, É muita intensidade. Nossa ação, o nosso ponto de encontro é sempre no mesmo lugar, na Praça Costa Pereira, a não ser quando uma igreja nos convida para fazer uma ação, a gente muda o local. Então, sempre na Costa Pereira, 22 horas. Normalmente, nossas ações hoje, elas duram 1h30. Né? Então, se eu começar a ação 10h30, meia-noite, às vezes passa um pouquinho, tá? Então, meia-noite, meia-noite e 20, ela está acabando. Por que eu disse que a gente não aguenta mais? Antigamente, a gente ia para a rua e a gente não tinha hora para terminar a ação. Era bom e era ruim. Às vezes o lanche acabava e a gente ficava lá conversando, tal, e aí ficava 3, 4 da manhã, ia para o bicho guloso ainda, depois disso, né? O after. E assim, hoje não dá mais para fazer isso, né? Hoje não dá mais. Então a gente foca realmente em ter a qualidade da ação, de ter o vínculo ali, de conversar com as pessoas. E por que a gente vai sempre no mesmo lugar? Atualmente a gente vai sempre no centro de Vitória, para criar o vínculo. A gente chega na rua e as pessoas que estão em situação de rua, elas chamam a gente pelo nome. E a gente as conhece pelo nome. Isso é importante, porque quando elas precisarem da nossa ajuda, elas vão confiar na gente. Elas vão ter a quem recorrer, né? Porque geralmente elas se encontram justamente perdidas, sem ver uma luz no fim do túnel, sem achar que tem outra realidade possível, na verdade, né? Exatamente. Se a gente quisesse fazer ação sem exagero, em 10 lugares diferentes, só em Vitória, a gente conseguiria, porque tem muitos focos de pessoas em situação de rua. E aqui em Vila Velha também está muito tenso. Muito também. E aí, assim, só que não compensa para a gente, para o objetivo da nossa... Porque, assim, o objetivo da nossa ação não é só ir lá e entregar o lanche. O lanche é só um meio para conversar com a pessoa. É o pretexto, né? Eu quero criar um vínculo com essa pessoa
para ajudar essa pessoa de maneira mais profunda. E como que eu ajudo ela de maneira mais profunda? Eu vou levar ela para um centro de recuperação em algum momento, quando ela quiser. Eu também não fico oferecendo, não, sabe? Não ofereço, não falo que eu tenho vaga. Porque senão, às vezes, a pessoa se emociona, ou então ela vai não querendo ir. Eu não crio essa demanda, eu deixo que a demanda vem. E sempre acontece, sempre a demanda vem. Tá? Uma hora ou outra. Uma hora ou outra. Então, como a gente está toda semana ou quinzenalmente no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, Com as mesmas camisetas? com a mesma identificação, isso ajuda muito. Então, assim, eu hoje, de verdade, eu não sei dizer quantas pessoas eu já tirei da rua. Quando eu digo eu, Anjos, né, assim, a equipe inteira, né? Eu não sei te dizer mais, assim, teve um dado momento... Mas essa estatística é legal de mas eu já ter, perdi, eu já de ter perdi. tempos. Eu vou ter que voltar a fazer a contagem e esperar um tempo, porque assim, teve um tempo que a gente contava no começo. Mas depois a gente cometeu um erro, porque realmente é legal ter esse número. Só que a gente pensou assim: vamos ficar contando para quê? Vamos fazer o que tem que ser feito. E a gente parou de contar. Realmente o número é legal. A gente deveria ter continuado a contagem. Mas hoje eu não consigo mensurar. Outro dia eu estava na Glória, e aí passou um rapaz do meu lado e falou assim: pastor, e eu normalmente, quando me chama assim, eu costumo não atender porque eu não sei se é comigo, né? Sim. E pode ter outro pastor na rua, né? Pastor Maia, opa, sou eu mesmo, sim, senhor. Aí o menino veio, pô, meu nome é fulano, você me levou, e eu não lembrava dele. Tava de óculos escuros, bonezinho, ele tirou o bonezinho, certo? Aí eu, meu nome é fulano, você me levou para o projeto tal, em tal ano assim, cara, estou aqui trabalhando. Aí depois que eu fui lembrar dele, porque ele tirou o óculos escuro, tirou o boné, eu falei, E a cara, aparência muda também muito quando a pessoa está na fica rua mais e depois que ela está gordinho, recuperada. totalmente. Exatamente. Só o peso já dá diferente já. E aí, a gente fez uma foto, mandei pro coordenador do projeto onde ele ficou, da clínica e tal. Falei, ó, tá trabalhando, tá bem aqui, falou que estava bem. Então, às vezes acontece isso. Às vezes vai alguém lá na igreja vim aqui matar a saudade. Entendeu? Meu pai já teve essa experiência de alguém encontrar ele. Ele ajudava muito na Cristolândia. E aí a pessoa veio falar com ele, eu lembro de você, que você ia lá levar o culto pra gente. Pô, que legal. É muito emocionante, né, quando acontece isso. Muito, muito. E incentiva a gente também, né? Sim, a continuar. E aí, uma das possibilidades é a Cristolândia, por exemplo? Cristolândia. Hoje eu vou na Cristolândia uma vez por mês, na terça-feira, à noite, nós fazemos um culto lá. E nós temos uma parceria para encaminhar pessoas. E nós temos o Instituto Novo Horizonte, que é em Cariacica, Cristolândia Serra, Novo Horizonte, Cariacica, onde eu vou toda terça de manhã. Eu vou refazer a minha fala, porque hoje eu não tenho ido mais por conta da gestação. Né? Então, assim, eu vou de 15 dias. Compreensível. Mas, normalmente, é toda semana. Eu vou lá, tomo um café, visito quem eu levo, quem eu interno, tiro um momento, pelo menos de 10 minutos para conversar, para identificar uma demanda, saber se está acontecendo alguma coisa, se precisa de algo. Uma coisa que a gente aprendeu, errando, inclusive, é que quando a gente leva uma pessoa para a rua, essa pessoa normalmente ela já teve o vínculo familiar dela rompido. Possivelmente, não quer dizer que todos, mas grande parte, a maioria. E como a gente criou o vínculo com ela, de toda semana, toda quinzena, ir ali, quem vira a referência familiar dessa pessoa? Vocês. Então, essa pessoa ela vai precisar de uma escova de dentes, de um creme dental, de um shampoo. Ela vai precisar, às vezes, de ir ao médico. Coisas que, normalmente, a família faria. Eu preciso de um chinelo, sabe, coisas que a família vai fazer. Só que ela rompeu o vínculo familiar, né? Então, a gente vai para lá, para o projeto. A gente não ia antes, a gente levava a pessoa para o projeto. Foi um erro que a gente cometeu e não ia mais. Então, você imagina, a pessoa que levou ela para lá, que ela confiou, agora outra E eles não têm contato, né? Ela manda um WhatsApp. É outra ruptura de vínculo. Isso que me deu foi a psicologia, inclusive. Né? Porque é outro vínculo rompido. Essa pessoa já vem de sucessivos vínculos rompidos. Ela rompeu mais um agora. Numa pessoa que ela confiou. Que ela contou a história dela. Que ela se permitiu entrar no carro dela para ir para um lugar que ela não sabia onde era. Então, a gente mudou um pouco isso. Assim. Então, desde 2018, a gente vai no projeto toda semana. Toda semana a gente está lá, toma café com eles. Fora as ações que a gente faz, né? Assim, às vezes a gente decide, vamos fazer uma noite do hambúrguer. Aí a gente
faz hambúrguer caseiro e leva uns 100 para todo mundo comer. Noite do cachorro quente, aí por aí vai. Aí a gente vai a equipe toda, leva uma igreja, enfim. Ótimo. E é importante realmente essa questão que a sacada que vocês tiveram de manter o contato, porque a pessoa pode ficar com a sensação de estou repetindo o padrão de novo. Realmente não dá para eu confiar em ninguém. E muitas vezes ele vai para a casa de recuperação e ele volta, né? Ele acaba tendo uma recaída. Tem alguns dados, eu acredito que você deve saber melhor do que eu, de a pessoa voltar, ter que sair de novo. Isso acontecer algumas vezes até ela se firmar. Então, essa quebra da relação pode acabar deixando a pessoa com essa sensação ruim. Há estudos que comprovam que a recaída faz parte do processo de recuperação, do tratamento, né, propriamente dito. Eu até li um artigo cujo nome era Recuperação e Recaída. E o autor do artigo ele afirmava categoricamente que a recaída faz parte do tratamento. Alguns contestam, mas o que é importante é saber, a recaída está presente ali, ela pode estar presente ali. E, às vezes, quem não sabe lidar com a recaída somos nós. Eu ia dizer, essa é uma péssima notícia para a família, né? Nós não sabemos lidar com a recaída, porque, via de regra, o camarada que tem uma recaída, em algum momento da vida dele, ele consegue se reorganizar depois para lutar contra a dependência química. Eu internei uma pessoa que ela estava na 8ª internação. Na 8ª internação já. Então, perceba, 8 tentativas. A família já tinha mandado embora já. Não quero mais saber disso. Se não é o evangelho dizendo que há esperança e de que há forma dessa pessoa nascer de novo e realmente se tornar uma nova criatura? Jamais. Realmente, 8? Por que eu vou tentar uma nona? Só realmente o evangelho para manter vocês assim, firmes e fortes e com expectativa de que o Senhor faça a obra na vida daquela pessoa, né? Porque se a gente ficar colocando na gente, na força do nosso braço, na argumentação, na psicologia, pode ser que não funcione. Não. Uma coisa, eu atendo no consultório muitos dependentes químicos, né? E nas minhas redes sociais eu tomei a iniciativa de tirar toda e qualquer informação que eu sou pastor. Então, se você for lá na minha rede social, no meu Instagram profissional, porque eu tenho um privado onde eu posto as minhas coisas e tal, mas no meu Instagram profissional eu não posto absolutamente nada de pastoreio, foto em igreja, nada. Por quê? Porque eu queria alcançar um público que não era de igreja. Eu comecei atendendo muita gente que era de igreja. E atendo sem nenhum problema. Mas eu queria usar também a minha profissão como uma ferramenta de evangelização. Muito embora eu não vou trabalhar evangelização no set terapêutico, eu não faço isso, né? E muitas pessoas me procuram. E algumas me procuram e elas, num dado momento, elas começam a falar de fé. Então, quando elas começam a falar de fé, naturalmente, elas estão me permitindo que eu fale também. E aí eu trago para elas um dado interessante. A dependência química ela não tem cura. Então, você vai lembrar de alguém que está há 10 anos limpo, que está há 20 anos, há 30 anos limpo. Ele está curado? Sim, ele está curado. É um paradoxo que eu estou falando? Não, é milagre. É milagre. Não apresento. É milagre. Então eu digo para as pessoas isso, olha, a cura só vem por milagre. O que a gente faz é modelar seu comportamento para você identificar os gatilhos, lidar com eles e quando você precisar de um comportamento de fuga, você não utilizar a droga, você vai utilizar uma corrida na praia, você vai utilizar uma pedalada, você vai utilizar um nado, você vai utilizar um momento com a família, você vai utilizar um videogame, enfim. É basicamente isso, eu estou modelando comportamento. Na verdade, as pessoas não gostam muito, mas eu estou adestrando o seu comportamento a não ir à droga, é isso que eu faço. Mas é bom essa fala, tá? Eu concordo plenamente. Eu, da vida fitness, concordo plenamente. Você é da vida fitness, você sabe, né? Então, disciplina. Muitas manhãs, se você treina de manhã, você vai acordar sem vontade nenhuma para treinar. Não, esses dias chuvosos são terríveis, gente. Eu estou indo à tarde, inclusive. Pois é, entendeu? Mas você tem um comportamento modelado porque você sabe que aquilo te faz bem, você sabe que você precisa daquilo. Então, por que eu vou fugir recorrendo no pote de Nutella?
Às vezes acontece? Acontece, mas normalmente eu vou fugir das minhas emoções, eu fugir de uma situação difícil, eu vou para academia. Uhum. Eu vou correr na praia. Eu já fiz isso também. Tô ansiosa. Aí eu vou dar uma caminhada na esteira. Exatamente. Parece que realmente vai tudo embora. Inclusive, lá no projeto, no Novo Horizonte, teve uma época que a gente fez uma parceria com o educador físico. Eu estou até precisando, tá? Assim, já vou pedir, que missionário pede mesmo, né? É isso. A gente não tem mais essa parceria. Mas tinha um educador físico que ele ia para lá, de acordo com a agenda dele, tá? Às vezes de 15 em 15 dias, enfim. E ele ia para poder fazer atividade física com os alunos do projeto. Uhum. Porque é interessante que eles também tenham esse momento de atividade física, esse momento de entender como que funciona o corpo deles. E, assim, tem gente de 20 anos, mas tem gente se recuperando de 60, de 70, que não vai conseguir dar uma corrida mais. Como é que eu vou fazer esse camarada fazer atividade física? Que está lutando contra a dependência, que está tendo crise de ansiedade, que está tendo crise de dependência química, né? de abstinência química. Então, o profissional da área da educação física, ele sabe muito mais do que eu, então ele vai lá para ajudar também. Você levantou agora o ponto de que pode ser um jovem de 20 anos ou um senhor, e aí, qual é a realidade que você vê hoje na rua? Tem um padrão claro? Ou tem gente de todo tipo e jeito? Tem classe social? Tem renda? Tem estrutura familiar? Tem alguma coisa? Antes, você tinha um padrão de idade. Dificilmente você encontrava pessoas idosas, tá? Hoje, você não tem um padrão de absolutamente mais nada, tá? Pra você ter ideia, muitos anos atrás, meu TCC foi uma pesquisa com idosos em situação de rua. E eu custei para encontrar 10 idosos. Eu queria fazer uma pesquisa com 20, eu encontrei 10. Para fazer uma pesquisa de campo. Hoje... Estava com o N baixo. Oi? O Nzinho da pesquisa estava baixo, queria um maior, né? Hoje, talvez eu teria mais facilidade. A população de rua está envelhecendo. Alguns motivos. A maioria dessas pessoas, elas deixaram de cometer pequenos delitos. Muitos ainda cometem. Eu ia chegar nesse ponto, depois, se você puder me lembrar, que o TDAH ele me faz esquecer. Só para eu voltar nesse ponto. Só para eu voltar nesse ponto aqui dos delitos, como é que a gente lida com isso. Mas hoje, no advento pós-pandemia, muita gente passou a receber auxílio, muita gente passou a ter o mínimo de uma renda que faz com que ela consiga manter o vício. Então, por exemplo, hoje, quando você vê a pessoa em situação de rua, que está com aquele carrinho de reciclável, essa pessoa, provavelmente, a última coisa que ela vai querer é pegar algo no quintal de alguém. Pode acontecer? Pode, mas ela já está com o carrinho de reciclável dela ali, ela está trabalhando, né, o dia inteiro, ela está indo lá pegando cobre, às vezes até está furtando fio, né, né, mas ela está ali para poder levantar um dinheiro para poder usar droga. Essa é a verdade, tá? Então, essas pessoas têm uma condição hoje de levantar um mínimo. Mas eu já encontrei com médico em situação de rua. Eu já encontrei com pessoas curso superior, formado em curso superior, em situação de rua. Eu encontrei um missionário uma vez, eu não sabia que ele era missionário, na Costa Pereira, e no diálogo eu estava percebendo que ele estava falando muito bem de Bíblia, de teologia. O cara desembolava total. Assim, eu falei, gente, esse cara, ele não era só de igreja, ele era um cara estudado, porque tem uma diferença. Tem uma diferença. Um vocabulário, né? O cara, ele tinha falas teológicas. Ele não pensamento sistematizado, isso, parece, né? Ele sabia o que estava falando. E aí depois ele abriu o coração para a gente. Ele falou, não, eu fui missionário no sul da Bahia, eu ajudei plantação de igrejas lá, trabalhei, eu fiz seminário teológico, eu estudei. E eu agora estou em situação de rua. Por quê? Porque eu conheci a droga e a droga me fez perder tudo que eu tinha. E também já encontrei pessoas que já não tinham nada antes da droga e que a droga tirou o nada que eles tinham. Então, hoje, é difícil dizer assim, tem um padrão. A gente teria que fazer uma pesquisa bem profunda, mas eu acho difícil. Você pode ter um padrão, talvez, de idade, tem mais homens do que mulher. Eu ia dizer isso. Tem mais homens do que mulher.
um padrão de idade aí, de repente, entre 25 e 35, talvez, tem um grupo maior de pessoas. Mas se a gente for buscar formação, talvez os que não têm muita formação esteja num bloco maior ou na base da pirâmide, né? Talvez, vamos falar assim. Mas a verdade é que tem gente de todo tipo, de toda situação. E, assim, uma pessoa leiga, ela pode olhar para essas pessoas num olhar de pré-julgamento e imaginar que, cara, tá porque quer. São falas que a gente às vezes ouve, Eu já né? fui assim. Então, tá lá porque quer. Ontem mesmo, no ônibus, subiu um moço e pediu ajuda, falou que já trabalhou na empresas grandes, era Volkswagen, empresas multinacionais, assim, e ali agora ele estava em situação de rua e pedindo ajuda. Na hora que ele desceu, comecei a ouvir o pessoal falar, porque se quisesse estava no Manassés, estava em algum lugar, não sei o quê. Então, tipo assim, na hora que ele estava no ônibus, não ajudou, não deu uma palavra, não falou nada, porque provavelmente já perdeu a paciência com esse tipo de gente. E aí, não vou ajudar. E às vezes a gente, quando passa na rua, a gente, por uma questão de segurança, também não dá muita bola, né? A pessoa pede, meu marido mesmo me orienta, não, você sozinha não fica dando tanta atenção. E Ele tá eu certo. tenho um negócio que eu gostava, Escute ele que ele é sábio. o meu coração é meio mole para essas questões de missões também. E aí eu tentava ajudar, mas eu entendo a questão de eu ser uma mulher pequena, frágil. Então, assim, a gente não sabe a intenção daquela pessoa, né? Então, como que uma pessoa leiga pode se conscientizar de, ok, aquela pessoa tem uma história e foram sucessivas coisas que levaram ela até aquela realidade, mas ela é um ser humano e ela merece uma chance, ela merece ser ouvida, às vezes olhada, né? Porque a gente nem olha para a cara daquela pessoa. E eu já tive experiências de passar e dar boa tarde, e eu vi que a pessoa ficou assim. Ela me enxergou como um ser humano, sabe? E aí isso é muito forte. Então, assim, um leigo, a gente consegue quebrar alguns preconceitos? Ou como que foi para você, que tinha essa visão antes, e aí agora, como que mudou? O que mudou? Encontrar esse equilíbrio não é tão simples, tá? Eu não fico chateado quando eu vejo qualquer pessoa não conseguindo compreender uma pessoa em situação de erro. Eu fico mais chateado quando é um cristão. Sim. Porque o evangelho é o equilíbrio. O evangelho é o equilíbrio. Pensa que todos nós éramos em situação de vulnerabilidade social, aliás, vulnerabilidade espiritual, até que alguém olhou para a gente com misericórdia. Na psicologia não usa o termo misericórdia, mas usa empatia. A gente aprende que empatia é se colocar no lugar do outro. O que a misericórdia de Jesus fez por nós? Jesus se colocou no nosso lugar, tomou a nossa cruz. Então, assim, o equilíbrio é o evangelho. Eu também tinha esse tipo de preconceito, tá? E a psicologia me deu, aliás, um pouco antes da psicologia, porque, como eu falei, eu comecei falando que eu comecei a lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade, drogadição, quando eu vivi isso na minha casa. E viver na minha casa me trouxe uma dor. E aquela dor me fez olhar com um olhar diferente. Eu falei para você me lembrar aí dos delitos, né? Por exemplo, se uma pessoa entra na sua casa e furtar algo seu, você vai ficar chateada? Com certeza. Óbvio que vai. Já aconteceu comigo, já entraram na minha casa e levaram uma bicicleta minha que eu usava para trabalhar. E eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. E aí, na época, o meu pastor virou para mim e falou bem assim: Vinícius, é nessa hora que você tem que colocar seu cristianismo em prática. Então, você tem que orar para Deus iluminar, não eliminar. Né? Você tem que orar para Deus abençoar. Você não sabe quem foi, mas e na época eu descobri quem era. Que era uma pessoa que era comum lá no nosso bairro. Que furtou para alimentar o vício da dependência química. Então, meu pastor falou bem assim: ora, pede a Deus para trazer libertação, para que ela não faça com mais pessoas o que ela fez com você, para que a graça de Jesus o alcance, enfim. Infelizmente, até essa pessoa morreu, né? Teve uma morte muito trágica à época.
E eu confesso que eu fiquei triste na época, assim, porque eu queria vê-la restaurada. Uhum. Então, o equilíbrio é o evangelho, tá? Como que a gente começa a lidar um pouco melhor com isso? A gente estava conversando aqui em off e compartilhou histórias. E aí eu comecei, depois você foi fazendo perguntas, e eram perguntas que você me fez colocar para fora a minha história. Todo mundo tem uma história. Aquele homem que você viu no ônibus, ele tem uma história. Não quer dizer que a gente tem que olhar para ele como coitadinho, não quer dizer para ele que a gente tem que dar todo o dinheiro que a gente tem, não quer dizer isso, tá? Mas ele tem uma história, e eu não sei o que ele carrega nessa história. Eu não sei como ele chegou, como que ele entrou naquele ônibus, como que estão as emoções dele, como que ele lida bem com essa, como que ele lida com essa frustração de, às vezes, não honrar a família, de ter um filho e não estar perto, de ter uma filha e não estar perto, de ter perdido uma família, de ter perdido os empregos. Então, na rua, a primeira coisa que eu vou falando com as pessoas, e quando eu falo também nos treinamentos, todo mundo tem uma história. Respeite a história do outro. Respeite a história do outro. Olhe para a história do outro e tente viver por um segundo que seja, um momento curto que seja, a história do outro. Você vai ver que não é tão fácil. Não é tão fácil. Colocar o sapato daquela pessoa, né? Você sentir as pedras que ela teve no caminho, realmente se colocar nessa posição faz a gente pensar, será que eu aguentaria firme e forte passar por certas coisas? Porque a gente geralmente se coloca na posição de ele teve tudo e caiu nas drogas e estragou tudo por conta própria. Tinha as coisas na mão e deixou cair, jogar tudo fora, né? Pois é. Sabe o que me dava muita raiva? A gente estava falando da recaída e teve um dia que várias vezes, acontece, né? A gente aprendeu a lidar com isso. Levava uma pessoa para iniciar o tratamento. Aí era aquele rolê, porque assim, eu nunca levo a pessoa na hora, então eu abordo ela à noite, mas eu marco no outro dia. Só que no outro dia eu tenho que cancelar a agenda, eu tenho que fazer toda uma força-tarefa para levar essa pessoa para o projeto. Está tudo certo, é o meu trabalho também. Assim, eu já me preparo para isso, eu não faço reclamando, mas dá um trabalho. E aí, beleza. Chegou de uma vez, uma experiência recente, na quinta-feira a gente abordou o camarada, na sexta-feira, no sábado a gente levou ele. Show de bola, feliz da vida. E ele foi. Quando chega na outra semana, na ação, visita? não, na ação da semana, na sim. visita eu já nem encontrei mais ele, eu fui na terça-feira e já não estava lá. Aí quando chega na ação da semana, quem que eu encontro na rua? O abençoadinho. Aí ele olhou assim, se escondeu, aí depois ficou assim de longe, eu falei, rapaz, chega aqui, vamos trocar uma ideia. Aí quando eu cheguei para trocar uma ideia com ele, pô, pastor, achei que o senhor fosse brigar comigo. Eu falei, vontade eu tenho, mas vai adiantar? Você vai voltar para o projeto? Então, assim, vontade tem. É óbvio que eu falei para ele o que ele precisava ouvir. Falei, aqui na rua, você não tem possibilidade de se tratar. Aqui na rua, você tem caminhos que não são caminhos de cura, você tem caminhos que não são caminhos de restauração. Se você quer viver uma vida nova, você precisa iniciar um tratamento. Então, eu vou falar a verdade para ele. Mas eu queria também dar um cascudo nele, né? Mas não dá para fazer isso, né? Mas aí a gente vai lidando com isso também, entendeu? A verdade a gente fala, a gente mostra. E aí eu tenho que também lidar com essa frustração, porque eu também fico frustrado. Pô, o cara não quer, o cara... Que nem a gente falou do número. Você tinha o número, agora você já não tem mais o número. E fica nessa também. Até dar o sucedido, né? Não ter o número, para mim, quando a gente tomou a decisão de não ter o número, foi melhor. Para a gente não ficar ansioso. Não colocar ainda mais expectativa naquela pessoa, na reabilitação dela. E quando o número não subiu do jeito que a gente queria? Gente, de um ano para o outro. No ano passado foi tanto, esse ano foi... Então, não ter o número foi uma maneira... Gente, vamos deixar esse negócio de número para lá? Vamos fazer nosso... Porque, assim, tem ação que a gente vai, aborda e não tira ninguém da rua. Tem mês inteiro que a gente aborda e não tira ninguém da rua. Se a gente for mensurar o trabalho pelas pessoas que a gente tira da rua naquele período de tempo, a gente vai cometer um erro. Quer ver uma coisa? Meu pastor que me ensinou isso, perguntou para mim uma vez assim, Vinícius, quando você acha que o culto é bom?
Qual seria a sua resposta? Quando todo mundo vem parabenizar no final do culto, quando tem uns aleluia no meio, quando tem gente chorando, quando se faz o apelo, vem gente na frente. Essa foi a minha resposta. Quando tem muitas conversões, pastor, significa que o culto foi maravilhoso. Aí ele falou assim, quem foi que te falou isso? Isso não existe em lugar nenhum. Isso é a gente que faz. Deus pode receber nosso culto e na hora do apelo ninguém vir lá. Mas aquela pessoa, as pessoas ali podem ter ouvido a palavra, elas podem ter sido tocadas pelo Espírito Santo e durante a semana elas podem resolver viver aquilo que elas ouviram, colocar em prática. Sim. Ou seja, tem muito mais resultado. Teve muito mais resultado. Então, eu comecei a trazer isso para a ação também. Se eu tirar 10 pessoas em um mês, ou se eu tirar nenhuma, não quer dizer que um mês foi melhor e o outro foi ruim. Quer dizer que a gente permaneceu de forma constante fazendo o nosso trabalho. A fidelidade também conta muito, né? Total. A constância. Total. Porque esse negócio do sucesso também é uma mentalidade muito humana, né? Sim, sim. E aí o número, a gente ficou meio com crise do número por conta disso. Mas o número é bom também, é bom ter. Poxa, você imagina eu vir numa igreja como essa aqui e falar do número. Você, poxa, de janeiro de 2024 a dezembro nós tiramos X pessoas da situação de rua e saíram do projeto recuperados tantas pessoas que estão na igreja. Não é bom também para a gente ouvir isso? É óbvio que é bom também, sim. Entendeu? E até pensando, foi boa a reflexão que o seu pastor trouxe, porque se a gente vai falar com os crentes, com os cristãos, à nossa volta e perguntar, você se converteu no culto? De repente não foi num culto, você foi no culto. Eu não fui, eu fui um processo de entendimento e conversão. Então, não é todo mundo que é num culto, numa palavra específica que, às vezes, ela nem vai lembrar qual foi o dia, ela não tem um dia exato, ela sabe que foi naquele contexto, quando aquilo estava acontecendo e tal. Mas, realmente, existem essas várias formas que Deus pode trabalhar nas nossas vidas, né? E na vida das pessoas que a gente está pregando e alcançando. Na verdade, eu sintetizei bem a minha conversão, mas você falou do processo aí e tal. Eu vivi isso, assim, porque quando eu cheguei no final de 2002, eu estava com a vida bem zoada. E eu lembro que no meu Réveillon, fiz algo que eu me arrependi muito de ter feito. E foi muito ruim, foi algo que só faz quem não tem Deus mesmo, assim. Então, eu estava com a vida muito zoada mesmo. E muito novo, 16 anos. E eu lembro que nas minhas férias eu combinava com os meus amigos, que a gente morava perto, da gente sair todo dia, a gente ia para a praia, a gente ia correr, a gente ia... E naquele mês de janeiro, eu sumi. Eu não os vi. E em fevereiro eu fui na igreja, porque uma amiga já havia convidado, estudava comigo e tal, as aulas voltaram, ela me convidou para ir nessa igreja. E dentro desse processo, do janeiro, Deus já estava falando comigo. Então, eu ter levantado a mão lá, quando o pastor pregou, no domingo à noite, foi só uma confirmação, mas daquilo que Deus já havia feito naquela virada de ano, que Deus, o Espírito Santo, já havia me convencido de coisas que eu precisava ser convencido. Então, é exatamente isso aí. E o número também. Esse número também é assim. Então, a gente não lidou bem com o número, tirou o número. Mas acho que nós vamos voltar com o número em breve aí. Eu vou falar com os meninos lá. É bacana. Tem as suas dualidades, mas é uma coisa bacana. Se a gente tiver o coração no lugar, o número não vai nem nos entristecer e nem nos engrandecer, deixar que o ego fale também, né? Uma coisa que eu gosto muito é de história. Então, assim, eu gravo muita história da rua. Lá no perfil do Instagram, periodicamente eu faço... Qual que é o o arroba? Já o arroba Anjos na Noite. É Anjos na Noite, que tem gente que bota Anjos mas é Anjos na noite. Volta e meia eu posto lá alguma história que eu lembro. Então, hoje eu prezo assim pela história. Histórias de pessoas que eu ouvi, história de pessoas que eu vivenciei parte delas, né? Então, por exemplo, aqui, não sei se você vai lembrar, eu mostrei uma foto ano passado e eu contei a história de um rapaz. A gente estava ali em Vitória, conversando, chegou um rapaz todo espalhafatoso. Cabelinho loiro, tá, né? Um mega rezinho pequeno, figura feminina. E aí eu pergunto, qual é o seu nome? Ela, Jéssica. E eu não tenho nenhum problema. Se quiser que chame de Jéssica, eu vou chamar de Jéssica e eu não estou nem aí. Estou nem aí, tá?
Aí uma vez uma irmã da igreja falou assim, mas pastor, você acredita que é Jéssica? Eu falei, eu não, mas eu chamo o Hulk de Hulk, o Hulk não existe, então calma, gente, vamos por partes, né? O crente, ele fica apegado. Né? Chama do jeito que ele quiser, né? Fica tranquila. E aí, conversa vai e vem, chegou um momento que eu perguntei, vamos orar? Pedido de oração. Então eu deixo as pessoas na rua fazer o pedido de oração. Aí ela pediu, pelo meu vício. Aí, às vezes, não sei o que acontece, que a minha cabecinha aqui ela é meio maluca. Então, às vezes, eu falo algumas coisas, eu não sei de onde vem. E aí, na hora, eu não sei por que eu falei assim, qual dos dois? Gente, esse rapaz, ele se calou. Aí a gente orou. Quando terminou a oração, ele falou bem assim, o senhor é pastor? Eu falei, sim, senhor. Pode ir ali sentar comigo do outro lado da rua? Aí eu chamei o Daniel, a gente sentou do outro lado da rua. E aí, a Jéssica, ela começou a contar uma outra história. Ela contou o nome verdadeiro, ela contou a sua história de adolescente na igreja, ele, né, contou essa história de adolescente na igreja, contou como conheceu a droga, contou como conheceu a homossexualidade, porque ele conheceu a droga primeiro, perdeu tudo, veio de outro estado para cá, para manter o vício, decidiu vender o próprio corpo. Então, assim ele conhece a droga e assim ele conhece o vício, né? Também, aquilo que eu perguntei, qual dos dois, era o vício de ser quem ele não era. Uhum. E aí ele chorou bastante, pediu ajuda, soro positivo, contraiu HIV, né, na vida. E aí eu falei, cara, eu vou tentar te ajudar. E ele levanta e fala assim, pastor, não precisa, obrigado por ter me ouvido. E aí eu o abracei, nós o abraçamos, ele, poxa, eu nunca recebo um abraço, não, mas eu vou te abraçar. Nós o abraçamos e ele foi embora. E quando ele foi embora, foi impressionante. Quando nós encerramos a conversa, ele deixou de ser o Ricardo, falei o nome dele, não podia, Corta. E voltou a ser Jéssica. Uhum. E saiu. E eu virei para o Daniel e falei bem assim, tá vendo como as pessoas têm histórias e a gente só precisa ser ouvidos? Então tem uma música do Daniel Souza que ele fala que nós somos, é uma oração que ele fala para Jesus assim, somos teus pés andando em toda parte, somos teus olhos, somos tua boca, somos teus ouvidos. Então, o nome da música é Trabalhadores, que é com base na passagem de Jesus pedindo para rogar ao Pai que envie trabalhadores para a seara. Então, nesse momento, eu acredito que ali nós fomos Jesus para a Jéssica, que seja para a Jéssica. E aquilo fez uma diferença. Eu nunca mais vi a Jéssica. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ela, ou se ele, né, teve um tratamento, eu não sei se ele encontrou uma igreja, um apoio, se ele se recuperou, não sei, isso tem 1 ano e meio mais ou menos, eu não sei. Mas eu sei que aquela noite está marcada na história dele, e ele vai lembrar disso. Para mim isso basta. E muitas vezes a gente via Jesus ouvindo e perguntando o que tu quer. E era lógico que a pessoa queria recuperar a visão, porque ele era cego. Era lógico. Mas ele queria te ouvir, ele queria ouvir a tua história, ele queria saber o desejo íntimo do teu coração, ele queria, sabe? Então, realmente, a gente pode ser Jesus na vida da pessoa. E, no final das contas, é esse, né, o nosso propósito. É exatamente isso, né? Então, o Anjo da Noite, hoje, ele quer ser Jesus para as pessoas. Como? Nós vamos criar vínculo com as pessoas em situação de rua. Eu lembro, teve uma época que a gente fazia baile funk. E assim, era um troço meio de maluco, assim. Você quer deixar os crentes tradicionais. Eu vou explicar, gente, calma, pé, calma, vou explicar. O nosso último baile foi no Cobi de Baixo. Quem conhece o Cobi de Baixo sabe que, eu acho que não existe mais, mas existia um baile funk ali, que eles paravam a rua do Cobi de Baixo. Aqui em Vila Velha. Aqui em Vila Velha, perto do Paú ali, né? Perto do terminal de São Torquato ali. E aquele baile, para ele ser parado, para não ter aquele baile, o Estado tinha que fazer uma força-tarefa na época com a Rotan, com o BME, não era qualquer polícia que ia lá para parar o baile ou para fazer uma intervenção naquele lugar, tá?
E aí, uma vez eu virei para um amigo e falei bem assim, cara, eu tô com vontade de voltar a pregar no baile, porque há anos atrás nós pregávamos no baile do Náutico, que era mais tranquilo. Era uma casa de show fechada, hiperlotada, mas que a gente conseguia ter o acesso para entrar, porque conhecia o gerente, não passava em boca de fumo, não descia bairro perigoso, era outra parada, tinha uma experiência, um impacto, mas, né? Aí eu virei para ele e falei, mas eu queria fazer um Mandela. E esse cara virou para mim, rapaz, você falou com a pessoa certa, um amigo meu de infância, ele é gerente de um Mandela em Vila Velha. Eu falei, aonde? Ele no Cobi de Baixo. Eu falei, rapaz, misericórdia, eu estou falando de Mandela, mas eu não queria logo esse. Para resumir, nós conseguimos autorização para entrar nesse baile às 3 da manhã. E era difícil passar pelo meio das pessoas, de tão lotado que ficava. E assim, ali eu vi feira de tráfico, barraquinha, igual você vai na feira livre, que tem lá a maçã, a melancia, barraquinha, com tráfico, também com álcool, enfim, cigarro, né? Pessoas armadas. E aí a gente parava, ficava um tempinho, e aí o DJ, o MC, ele parou o baile e falou, anunciou a gente, falou, a galera do Anjo da Noite vai estar aqui, o pastor vai ter uma palavra para vocês. E dava para a gente 10 minutos. Então a gente cantava um louvor, minha esposa cantou uma vez e tal, pregava, explicava um versículo rápido, era só 10 minutos. E aí eu lembro que eu falei bem assim, numa dessas oportunidades, vou fazer uma oração por você aí, coloca a mão no seu coração e abaixa a cabeça para a gente orar. Gente, foi aquele silêncio fúnebre. A maioria baixa a cabeça e ora. Aí eu orei rapidinho e falei, a gente vai ficar aqui embaixo do telhadinho, tinha uma varandinha assim. Quem quiser ir lá receber oração, pode ir. E uma galera vai lá pedir oração. A galera para chegar lá e falar, poxa, eu estou aqui, mas não era para estar aqui. Minha mãe está em casa orando por mim, minha avó. E a gente ia embora. Eu nunca vi essas pessoas se convertendo. Nunca vi essas pessoas se convertendo. Mas um dia, eu fui dar uma palestra numa igreja, aqui em Vila Velha. E aí eu falei disso, falei do baile e tal. Aí uma irmã, no final da palestra, virou e falou assim, pastor, eu preciso dar um testemunho. Eu falei, irmã, pode falar. Eu estava com essa camisa amarela na escola onde eu trabalho, Jesus Transforma. E 2 meninos adolescentes vieram me perguntar se eu estava no baile final de semana passado. Eu falei, não estava no baile final de semana passado, porque eu estava em casa, menino, eu sou da igreja. Aí eles, não, tia, porque teve um grupo lá com essa camisa amarelinha e eles falaram de Jesus e a gente quer entregar a vida a Jesus. Como é que faz? Eu não sei nem quem são esses moleques. Entendeu? Sim. Mas eu acredito que a gente foi Jesus para diversas pessoas ali que estavam naquele baile, que estavam se drogando, que estavam buscando coisas que os afastavam de Deus, mas a gente estava ali para pregar um evangelho para eles às 3 horas da manhã de um sábado, numa dificuldade, num bairro de periferia, num baile funk, com pessoas marginalizadas socialmente falando, com pessoas excluídas, com preconceito, mas a igreja vai lá. A igreja precisa ir lá. E se eu olhar só para um recorte da história deles, eu não vou. Se eu olhar só para esse recorte que os faz excluídos, o recorte do pequeno delito que esse camarada em situação de rua comete, eu não vou. Eu preciso olhar para a história como um todo e entender que, apesar desse recorte, Jesus morre por eles também. Sim. E eles precisam ouvir desse Cristo que morre. Então é isso que faz a gente sair, ir para o baile, e a gente não vai mais, né? Mas naquela época ir para o baile ou ir para a rua. As histórias, para mim, elas são melhores do que os números. Sim. Né? Mas vamos tentar os números também. E é interessante quando o cristão, às vezes, está com uma mentalidade errada, porque é como se tivesse alguém tão ruim, tão sujo, tão debaixo da lama, que ela não pudesse ser alcançada. É isso que a gente está dizendo quando a gente não quer ir lá, quando a gente não se importa, quando a gente não apoia esse tipo de projeto. Significa que aquela pessoa é tão ruim que nem Jesus dá jeito. A gente limita o poder de Deus, né? A gente limita o poder de Deus. Total. É até bom você falar nisso, porque às vezes as pessoas acham que elas podem ajudar a gente indo para a ação.
E isso não é uma verdade. Eu já pensei aqui na parte financeira, quando você falou da escova de dente, eu já pensei na oração, quando vocês estão fazendo essas ações em horários noturnos. Tem uma irmã lá na igreja, vou citar o nome dela, Paula Aquino. Ela é dentista. Ela nunca foi numa ação nossa. Para falar a verdade, ela nunca foi nem no projeto. Mas um dia, eu internei um rapaz, e olha que as histórias acabam surgindo, né? Eu lembro que nós ficamos indo para a rua à noite, nesse período que começa a ficar mais frio. Assim, você não sente o frio que sai do sul aqui, né? Mas para a gente começa a fazer frio, Deixa fica baixo. chuvoso, né, e tal. E aí, eu lembro que eu fui até algumas vezes sozinho, chovendo, para ir lá conversar com esse rapaz. E a gente ficou uns 4 meses indo, uns 4 meses, até que esse camarada vai para o projeto. E eu sempre percebo que ele ria assim, ó. Aí eu sou bem observador, né? Quando ele chegou no projeto, falei, cara, tira essa mão da boca. Ele, pô, pastor, eu falei, eu sei que você está rindo assim, porque você não tem Aí eu sou bem zoeiro também, né? Tá faltando o Gabigol aí, eu sei, você não tem o centroavante. Ele, poxa, pastor, eu falei, vou resolver esse problema seu, rapaz. Ele, sério? Eu falei, sério. Aguarda aí. Aí eu postei no grupo da igreja, falei assim, gente, estou precisando de ajuda, estou com um rapaz aqui que ele não tem um dente da frente. E eu queria ajudá-lo. Eu queria pagar um tratamento para ele botar o dente. Aí a irmã, na hora, falou assim, pastor, traz ele aqui para eu ver. Aí levei ele lá. Ela pegou e fez o orçamento e disse assim, ó, essa parte aqui é do camarada que faz a prótese. Isso não é comigo. Essa parte aqui seria a minha parte, mas é uma oferta, então esquece. Pastor, você tem que pagar a parte do cara que faz a prótese lá, porque ele não é crente e tal. Eu falei, beleza, pode deixar comigo. Aí eu vou mandar mensagem para alguns amigos e tal, vou levantar um recurso financeiro. Por fim, nós conseguimos devolver o sorriso do rapaz, devolver o sorriso dele. E ela virou depois e falou bem assim, pastor, traz todo mundo para cá, que pelo menos a limpeza deles eu vou fazer. Se tiver tratamento, eu vou fazendo devagar. Então, hoje, ela faz assim. Os alunos do projeto, eles vão lá, periodicamente, fazer uma limpeza. Quem tem que fazer canal faz. E ela não cobra R$1. Ou seja, ela é do Anjo da Noite. Sim. Sem nunca ter ido numa ação. Quando você falou do educador físico também. Do educador físico. O educador físico, ele fazia parte do grupo. Inclusive, ele já foi coordenador comigo há uns 10 anos atrás. Então, ele fazia parte, né? Mas pode ser um educador físico que... Pode ser corte de cabelo, tem muita coisa que dá para fazer. Sim. Eu levei uma psicóloga uma vez, ela fazia um trabalho bem legal assim com os meninos lá, ela ia todo sábado e fazia terapia de grupo com eles. Porque você imagina, você bota 30 pessoas. Aliás, por que por muitos anos programas como o Big Brother foram de maiores audiências no Brasil? Você bota um monte de pessoa lá, deixa eles se matarem e filma. Né? É assim Quem não que funciona. gosta de um entretenimento desse? Pois é. Aí, você imagina, você bota 30 homens juntos, que têm histórias diferentes, formação diferentes, alguns que vêm em situação de rua. Por exemplo, eu já internei pessoas em situação de rua que estavam há tanto tempo em situação de rua que ela não sabia usar o vaso sanitário. É coisa que a gente usa todo dia, né? A pessoa não sabia usar o vaso sanitário. Pra gente não faz nem sentido. Não faz. Está tão longe da nossa possibilidade de realidade. Pois é. Que a gente... E aí a coordenação do projeto, poxa, não sabe. Eu falei, cara, calma. Aí a gente foi conversar, o cara estava 15 anos em situação de rua. O cara não sabia mais o que era isso. Para ele era normal abaixar no cantinho ali, escondidinho, fazer as necessidades fisiológicas dele. Ele vai ter que ser reensinado. Aí, essa psicóloga ela vai pegar o grupo e vai fazer terapia de grupo com eles para ensiná-los a lidar com as diferenças deles mesmos. Porque são pessoas de idades diferentes, de histórias diferentes, de tempos diferentes, que vão aprender a lidar com eles mesmos. Eu acho até que na igreja deveria ter, porque a igreja é o local onde você tem mais essa janela de gerações. Por exemplo, lá na nossa igreja, a nossa ovelhinha mais nova, membro oficialmente da igreja, tem 13. Fora os meninos mais novos que já... Por exemplo, eu tenho um bateria de 10, ele não é batizado, mas ele toca bateria, ele é inserido na vida da igreja. 10 anos. A nossa irmã mais experiente tem 94. Aí, domingo, eles estavam na igreja. E o menino vai bater a bateria, com 10 anos, ele está aprendendo ainda. Então, normalmente, ele é impetuoso, ele quer fazer barulho. E aquela irmãzinha, o barulho já incomoda. E, às vezes, dentro da igreja, a gente não sabe lidar com a diferença. No projeto, também não.
Então, você que está ouvindo a gente, você que está assistindo aqui o podcast, né? Às vezes você pode ajudar a gente assim também. Você pode ir para lá e ajudar numa terapia de grupo, você pode ajudar numa dinâmica com vivências. E você não vai nem na ação com a gente, porque eu sei que nem todo mundo tem a saúde, o corpo para sair à noite. Eu mesmo não tenho conseguido mais. E tem o perfil também, né? Eu acho que eu sou muito sensível, então eu ficaria, que nem você estava comentando antes aqui no off, ia ser um pouco pesado, eu não ia conseguir dormir depois, eu acho. Então eu prefiro assessorar de outras formas, dentro do possível, né? Ultimamente eu tenho tido mais essa dificuldade para dormir depois das ações. Antigamente, logo no começo a gente não dormia, né? Já inventava direto no dia seguinte. Não, eu trabalhava no hospital, eu tinha que entrar às 6 da manhã lá no Meridional em Cariacica. E aí tinha ação, acabava 3 horas, a gente ia para o bicho guloso, quando dava 4h30 eu ia para casa, tomava banho e saía já, então não dormia, né? Não dava tempo para ficar pensando. Hoje eu chego, eu sento no meu sofá, eu fico ali um tempinho, mais assim, muitos minutos mesmo, às vezes eu ficar mais de hora, absorvendo o que eu vi, absorvendo as histórias que eu conheci. Estava no off falando de uma menininha que eu vi, eu fiz esse post no perfil do Anjos até. Na semana que eu vi, eu fiz esse post da menininha, tem até a foto dela de costas. E eu fiquei pensando assim, cara, o que vai ser dessa menina? E, poxa, eu já sou pai, minha filha vai nascer, mas eu já sou pai. Então, o que vai ser da minha filha? O que eu posso fazer para ajudar minha filha? Mas o que eu posso fazer para ajudar aquela garotinha ali também? Então, aí eu fiquei remoendo aquilo, assim, a noite foi longa e no outro dia eu não tive respostas. Não tive resposta, porque a vida segue e a gente não tem resposta. Então, nem todo mundo está pronto para isso. Mas você pode ajudar a gente de outra forma. A minha esposa, ela vai em algumas ações, mas hoje ela é do ciclo de oração. Então, sempre ela é irmã do coque. Isso. E sempre quando eu chego, ela está esperando. Às vezes ela está muito cansada, mas ela está lá, ela está esperando. Ela disse, não, estava aqui em oração por vocês, para dar tudo certo, estou esperando. E ela nem precisava, se eu falo que ela vai dormir, ela, não, estou aqui intercedendo, estou aqui esperando, pedindo a Deus para Deus abençoar vocês. Agora eu estou em paz, entendeu? Então, é isso. O nosso grupo, ele é composto de pessoas assim, que nunca foram, e de pessoas que estão lá o tempo inteiro. Exatamente. No final das contas, não são só 15, né? Tem uma galera. Muita gente por trás aí disso. Para fazer envolvida. Toda quinzena ou toda semana a coisa acontecer. Vinícius, eu queria voltar um pouquinho na sua história para ver aonde que entrou a psicologia. Deixa eu fechar essa. Eu gosto de começar e fechar. Sim, vamos lá. Eu já tinha terminado o seminário, né? Terminei o seminário em 2014 e eu precisava continuar estudando. Em 2014, eu estava escrevendo meu TCC do seminário e eu pensei assim, eu vou fazer o Enem, porque eu nunca tinha feito Enem. Eu vou fazer para ver como que é, no ano que vem eu vou pagar um cursinho e vou fazer. Vou estudar para fazer o Enem. E aí Deus me abençoou com uma boa nota. E eu ganhei uma bolsa para serviço social. E juntei a documentação para entregar e conversei com o meu pastor, o pastor Joel Félix, da Igreja da Glória, na época. E eu falei assim, pastor, eu ganhei uma bolsa para estudar serviço social. E ele fez na verdade, ele fez uma pergunta. Dentro do carro, a gente estava voltando de um velório. Na rua, chegando na rua da igreja, ele me faz a pergunta assim, você gosta? Porque se você não gosta, a chance de você não concluir é muito grande. Ele não falou mais nada. E quem conhece o pastor Joel sabe que ele é muito sábio. A gente seguiu, eu tinha documentação para entregar e decidi não entregar a documentação. No dia da documentação, eu de frente para a moça, igual a gente está assim, para entregar um envelope para ela, eu virei para ela e falei bem assim, Débora é o nome dela até hoje. Eu virei e falei assim, Débora, eu falei assim, Débora, eu posso desistir? Ela, pode, é estranho, mas pode. Aí eu desisti no dia assim, de entregar a documentação, mas eu fiquei muito frustrado. Muito frustrado. No seminário eu já tinha estudado Introdução à Psicologia e Psicologia da Religião. São filosofia da religião, que tinha um pouco de psicologia. São coisas bem diferentes daquilo que a gente estuda na psicologia, mas deu para ter contatos. E eu lembro que uma irmã lá do seminário, a Rojane, ela me deu um livro em 2012.
esse livro chamado Psicologias. É um livro que todo aluno de psicologia tem. E ela, no seminário, me deu esse livro. E ela me deu o livro porque ela achou que eu tinha um pouco de uma quedinha para psicologia, porque eu gostava da disciplina e eu conseguia discorrer bem algumas coisas na época lá. E eu li o livro e aí eu comecei a me interessar pela psicologia, ainda no seminário. E eu comecei a perceber que ia agregar no meu ministério. Aquela bolsa para serviço social não era minha, era de outra pessoa. Eu ia tomar o lugar de alguém. Eu estou lendo rapidinho o livro Como Fazer a Vontade de Deus, do Weber Campos Jr. E aí fala, não é porque tem uma porta aberta Você tem que entrar. que é de Deus, que é para você entrar, entendeu? É isso aí. Então, muito interessante a pergunta que o seu pastor fez. Sim, sim. Muito sábio da parte dele. E aí eu lembro que, apesar de eu ter ficado triste, eu abri mão, né? Mas, acho que 3 meses depois, veio a segunda chamada. E aí eu ganhei a bolsa para psicologia, numa faculdade particular. E aí, assim, eu vou para psicologia. Numa faculdade particular, uma bolsa 100% integral. Eu não paguei R$1 do curso inteiro. E aí surgiu a psicologia. Desde o primeiro dia eu já fiquei apaixonado pela psicologia, fui estudar psicologia. Eu percebi o quanto que isso agregou no meu ministério, não só como coordenador do ANSI, que eu já era na época, em 2015, 10 anos, mas também como pastor, como filho, como esposo, como que a psicologia me ajudou em todas as áreas da minha vida. Então, a psicologia veio dessa forma, Um pouco inusitada, talvez, porque não era o plano A, digamos assim. Não era o plano A. Eu acho até que era o plano A, eu só não sabia. Consciente você não estava. Porque tem essas coisas assim, às vezes a gente tem o plano A, a gente só não descobriu ainda. Aí a gente tem que respirar um pouquinho, pensar. Uma coisa que eu tenho aprendido, tem um livro de discipulado chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Ele é muito bom, são 13 lições. E ele fala bem assim, a gente precisa ver onde Deus está agindo e ir para o centro da vontade de Deus. Não o contrário, que a gente pede para a nossa vontade, né, ser feita. Né? Sim. E aí eu percebi assim, Deus está conduzindo a minha vida para lidar com pessoas. Eu vou para o seminário em 2011. Desde 2011, o meu pastor, o Celso Pereira, na época, ele já... Aliás, antes de eu ir para o seminário, ele já me levava para eu visitar com ele. Ele já permitia que eu cuidasse de pessoas no discipulado que ele fez comigo. Aí, em 2013, eu venho para a Igreja da Glória com o pastor Joel, que faz a mesma coisa. Eu já estava no seminário, já estava estudando. Então, assim, a vontade de Deus poxa, peraí, Deus está agindo em pessoas, não em lugares, em pessoas. Então, eu preciso agir em pessoas. Aí veio o seminário e a psicologia. Então, a psicologia me deu coisas que o seminário não me deu, mas que são fundamentais para o meu ministério. Por exemplo, às vezes, tem um idoso que ele quer tudo no tempo dele. É normal, a gente vai ser assim também. Eu espero chegar lá. Se Deus quiser. Né? Mas eu só aprendi isso com a psicologia. Eu só aprendi assim, poxa, esse idoso, no tempo dele lá atrás, as coisas eram assim, não adianta eu querer que ele faça do meu jeito. Eu vou caminhar do jeito dele, devagarzinho, com calma, vou no ritmo dele, vou tomar café com ele, vou conversar com ele várias vezes. E assim a gente vai ajustando, sabe aquela questão das gerações? É exatamente isso. Aí eu vou para a psicologia, já era do Anjos, né? E eu lembro que o meu coordenador na época do curso, que hoje é meu amigo, o professor Alexandre, ele foi até meu orientador no TCC, numa das primeiras aulas dele, ele pediu para a gente falar um defeito nosso. E eu lembro na época que eu falei bem assim, até hoje eu não lido bem com lidar com o tempo do outro. Na verdade, eu não lido bem com a sensação de impotência. Inclusive, eu estou trabalhando isso porque, né, na gestação o homem fica muito impotente, né? Porque a mulher, ela segura tudo ali porque está nela, né? Então a gente fica assim, nossa, o que eu posso fazer? E, sabe? E aí o meu professor na época ele falou bem assim, aqui
você vai aprender a lidar com o tempo do outro. Aí, na hora, eu tive aquele insight e falei assim, gente, o tempo do outro. Porque, às vezes, eu interno uma pessoa e eu espero que, com pouco tempo, ela saia recuperada de lá. Mas é no tempo dela. Ou então, chega uma pessoa na igreja e se converte. E eu quero que ela mude de um domingo para o outro. E ela vai ter as mesmas dificuldades de antes dela manifestar ali a sua decisão ao lado de Jesus. Então, ela vai ter algumas dificuldades, ela vai falar algumas coisas que ela não deve, ela vai se comportar, às vezes, de uma maneira que ela não pode. Se ela tiver algum vício, ela vai ter uma recaída. E aí eu comecei assim, gente, espera aí, isso aqui é para a minha vida inteira, lidar com o tempo do outro. Sim. E na igreja a gente está muito submetido a isso, né? Total. Eu acho muito eu vivo muito igreja com intensidade, assim, eu gosto. E eu acho que é um ambiente muito oportuno, porque na vida a gente está acostumado, por exemplo, na faculdade, a lidar com as pessoas que estão mais ou menos da mesma idade. No ensino médio, só da mesma idade. Tem um professor que é mais velho, mas beleza, o resto é todos os seus iguais. Então, às vezes, quando a gente entra no mercado de trabalho, de repente a gente tem uma diversidade. Mas na igreja, a gente tem muita diversidade. Tem o adolescente que está com aquela energia toda, que é tanta energia que ele quase De onde vem, né? sufoca. De onde vem, onde vivem, onde moram. E a gente tem o idoso que já fala mais baixo, que às vezes é um pouco mais lento, que aí às vezes tu tem que chegar pertinho para entender o que ele está falando. E que se tu não para, tu atropela ele também. E aí tu já não tem mais a energia daquele, mas tu ainda está atropelando alguém. Então, o viver igreja coloca a gente nesse lugar de vamos respeitar o outro também, para que a gente também seja respeitado, porque é isso que Deus quer no corpo de Cristo, na sua variedade. O adolescente é maravilhoso, o idoso com a sua sabedoria também é maravilhoso, e quando a gente se encontra, é onde a gente vê frutificando muitas coisas belas. Eu falo, esses idosos, eles têm que. Eu quero ser adotada por um deles. Que o Ministério Master aqui da igreja, ele é sensacional. Eu quero que alguém me adote. Total. Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero adotar esse adolescente, que às vezes ele está com dificuldade na família dele, às vezes ele está precisando de alguém, só para ouvir aquele drama adolescente que de repente os pais não ouvem em casa. Então, eu que não estou há tantos anos assim dessa adolescência, posso ouvir. E às vezes eu não vou ter uma palavra, vou só ouvir mesmo. Vou só dar um abraço, consolo e tá bom. E ele vai sair feliz. Eu já vi isso acontecendo. Você falou algo interessante. A gente precisa se encontrar. Os encontros proporcionam isso. Na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, em 2015, eu já tinha passado pelo seminário e muito adolescente, né? 17, 18. Aí eu virei o tio, mesmo sendo novo, porque eu era novo, né? Virei o tio. E assim, primeira reunião de grupo, fazer um trabalho em grupo. Aí fizeram um grupo, eu fui encontrá-los. Quando eu cheguei, eles... Falei, aí, cheguei para a reunião, vamos começar a reunião? Não, tá tudo certo já. Me dá seu número aqui que eu vou te botar no WhatsApp e a gente resolve aqui agora pelo grupo. Já reuniu já. Aí, quando eu quero visitar um adolescente, um jovem, às vezes, na mensagem que eu conversei com ele, me liga no vídeo aí, pastor. Eu ligo para ele, 5 minutinhos, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu não vou encontrar ele em casa. Eu acho até que ele nem quer que eu vá na casa dele. Agora, o idoso, não. Quando eu vou visitar um idoso, aí eu preparo a minha agenda da tarde. E o estômago, porque se você recusar o café, o bolo e mais o quê, ele vai ficar triste. Exatamente. Então, assim, eu preparo a minha agenda. Eu sei que não é uma visita de 10 minutos. Eu vou lá para ficar 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Então, me preparo. Eu não vou, no mesmo dia, me programar para visitar 3 idosos, porque eu vou falhar, porque não vai dar tempo. Então, eu visito 1 por dia, 2 no máximo. E aí eu vou preparado, não fico olhando no relógio, porque ele percebe isso também. E aí o filho dele, estou falando de 3 gerações já. O filho dele, que é o pai do adolescente, o adolescente que 5 minutos no vídeo está tudo certo, ele volta a jogar. O filho dele, que me viu ali,
de verdade mesmo, ele só vai querer que eu vá, essa geração, né, que é um pouco mais velha, só vai querer que eu vá na casa dele se estiver com problema também. Entendeu? Ele está totalmente satisfeito se eu cuido do pai dele e se eu dou atenção para o filho dele. Se eu estou ensinando algo de bom para o filho dele. Então, ele fica satisfeito. Então, olha só, são 3 gerações que lidam com a figura do pastor de maneiras completamente diferentes. Aí entra a psicologia. O tempo do outro. Aquele adolescente, o tempo dele é aqueles 5 minutos ali. O idoso, o tempo dele são 50 minutos. Aquele camarada de 40 anos, 45 anos, que está trabalhando muito, o tempo dele é me ver cuidando do pai dele e do filho dele. É óbvio que eu quero cuidar dele também, é óbvio que eu vou tentar visitá-lo, eu vou conseguir. Mas essa visita com ele não vai dar nem a metade do tempo que a visita com o pai dele ou com a mãe dele, por exemplo. E está tudo certo. Essa leitura, a psicologia que me dá. Psicologia que me dá. Excelente. E falando em tempo, nosso podcast está caminhando para o final. E eu queria te dar aqui uma lembrancinha. Obrigado. A nossa caneca do Mosaico Podcast. Para a galera. Olha só, gente, que luxo. Obrigado, gente. Acho que a nossa conversa hoje foi abençoadora para você que está aí em casa. Me abençoou pessoalmente. Fico feliz de te ver mais uma vez. E a gente passeou por vários assuntos da tua história e que tenho certeza que podem encontrar um lugar interessante, especial, um solo fértil no coração da galera. Espero que sim. Se quiser dar alguma palavra final para a galera sobre o projeto, sobre o seu ministério, sobre os seus atendimentos, onde que a gente pode ver mais informações, fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Eu falei que eu falaria melhor sobre o Flamengo, né? E vocês estão vendo que eu tenho razão, né? Se fosse um bate-papo aqui do Flamengo, eu ia conseguir desenrolar melhor. Mas que bom que deu certo. O Anjos na Noite, para quem quiser participar, pode deixar meu número aqui aberto, não tem nenhum problema. Pode postar aqui, não tem nenhum problema. Me envia uma mensagem, eu adiciono você no grupo. E aí você vai acompanhando os nossos movimentos lá. Em algum momento você vai ver que vai ter lista de confirmação, vai ter orientações. Aí você pode participar sem nenhum problema, tá? Orientações básicas, você precisa ter uma camisa amarela, qualquer uma, menos de propaganda política, tá bom? Qualquer uma outra, pode ser a Jesus Transforma, ok? Mas pode ser uma camisa do Brasil amarela, qualquer camisa amarela, amarelinha. Calçado fechado e menores de idade só acompanhado por pais ou responsáveis, tá? A gente não sai com menor de idade, tá? Algumas pessoas têm me pedido, mas não rola, tá bom? Que já é muita responsabilidade. E aí você vai ver uma ação nossa, tá? O meu perfil na rede social, o perfil do Anjos é @anjosnanoite, o meu perfil é @PSI Vinicius, é com O mesmo, Maia. Lá tem as minhas postagens de psicólogo. Eu diminui um pouquinho por conta do meu momento de vida hoje, mas provavelmente a partir de setembro, outubro eu vou abrir de novo mais agenda. Eu estou com agendas bem casadinhas, bem fechadas. A partir do mês que vem eu vou fechar a agenda totalmente para cuidar da minha filha, os primeiros 30 dias dela, mas em setembro, outubro eu vou retornar. Quem precisar, eu faço atendimento online também, atendo na igreja, eu sou pastor na Igreja Batista em Boa Vista, que é aqui perto. A igreja que tem o nome de Em Boa Vista, mas fica no Soteco. Tá bom? Então, é engraçado. Essas divisões de bairro de Vila Velha. É engraçado isso, né? Mas faço alguns atendimentos lá, bem pouco, tá bom? Bem pouco mesmo. Mas estou aí para servir, tá bom? Naquilo que eu puder, tá? Se precisarem de mim, podem fazer um sinalzinho de fumaça que a gente aparece. Muito obrigada, Vinícius. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.